Olá, essa é uma aula agora a respeito dos scripts do Google. Se você conhece um pouquinho de Excel, sabe que existe uma linguagem de programação incorporada ao Excel chamada de Visual Basic for Application, ou VBA. Através do VBA, você consegue criar soluções, criar suas próprias funções e criar recursos que normalmente você não encontra no Excel, por exemplo. Nas planilhas do Google, nós temos os scripts Google, ou os scripts das apps S, né, as apps dos apps, né, na verdade, do Google. Esse script ele é feito numa linguagem chamada de JavaScript. Então é uma linguagem que manipula páginas web. Ela é bem diferente da linguagem tradicional que nós estamos acostumados, se você já programa aí talvez em Excel. Então, se você já conhece a programação Java, se você já consegue programar em C Sharp, se você já desenvolve para alguma linguagem da web, então provavelmente você já tem um conhecimento de JavaScript e o seu aprendizado vai ser muito fácil. Uma forma simples de você aprender todo esse conteúdo é você buscar nos fóruns do Google esses recursos mais avançados, tirar suas dúvidas no fórum do Google, pois com certeza existem muitos especialistas em web. Eu ainda estou fazendo a minha formação em web e talvez demore um pouquinho ainda para conseguir fazer aí, ter o domínio completo desse recurso. Web para mim é um recurso completamente novo. Por já estar há anos desenvolvendo, a minha prática em desenvolvimento é para desktops. Então eu já desenvolvi no Clipper, já desenvolvi em Visual Basic, hoje desenvolvo em Excel, sou especialista em VBA, especialista em Excel, mas na web ainda minha formação é um pouquinho fraca. Eu estou estudando, eu tenho feito alguns trabalhos, inclusive com banco de dados na web, justamente para poder dar um salto, dar um up e poder utilizar recursos das planilhas eletrônicas como o Google e também como o Excel Online, agora da versão 365. Então, mãos à obra, como é que nós podemos fazer para criar o nosso primeiro script? Quando você tiver aí uma planilha, quando você quiser criar a sua própria função, vamos criar 3 funções aqui para você ter uma ideia de como elas são feitas. O primeiro passo é você clicar aqui em Ferramentas e Editor de Scripts. Quando você clicar em Editor de Scripts, observe que uma nova aba vai ser aberta para a sua janela com o nome de Projeto Sem Título. Esse projeto está atrelado a essa pasta de trabalho ou esta planilha que você está desenvolvendo. Então eu vou trocar aqui o nome desse meu projeto sem título para Meu Primeiro Script. Meu primeiro script. Se você quiser dar os espaços, fique à vontade. Vou dar um OK e prontinho. Assim que você faz essa geração do primeiro projeto, um código como esse aparece na tela. Normalmente nós não vamos utilizá-lo. No começo, talvez você até se sinta um pouco mais confortável fazendo esse tipo de atribuição. Então vamos fazer um teste bem simples. Eu vou colocar aqui o nome da função, eu vou substituir para minha primeira função. Perfeito. E dentro aqui dessas chaves eu vou colocar o comando return. Return é o comando que volta um valor de uma função. Eu vou colocar aqui return 0 e um ponto e vírgula. Na linguagem JavaScript, você vai ter que terminar todas as suas linhas de comando com esse ponto e vírgula. Quando você está criando funções, geralmente passamos os parâmetros da função dentro desses parênteses e entre esses colchetes nós vamos passar as instruções que queremos executar. Então, se eu simplesmente salvar esse projeto, e se nós formos lá na minha planilha e digitar igual minha primeira função, abrir e fechar parênteses, você vai ver que ele vai dar um loading e vai carregar aqui o valor de 0, que é o retorno que eu estou definindo lá no meu script. Nesse retorno, se eu quisesse retornar um texto, eu poderia colocar entre aspas simples e escrever aqui a famosa Hello World, que essa é a minha primeira linha de programa do nosso Google Script. Vou salvar. E se houver algum erro de compilação, por exemplo, esquecer um ponto e vírgula ou escrever algum código errado, normalmente, eu acho que return, deixa eu forçar aqui um erro bem drástico, ele vai dar essa linha vermelha na parte superior dizendo que, olha só, falta o ponto e vírgula antes da declaração. Eu vou dar um dismiss, vou corrigir aqui. Normalmente essa faixa vermelha vai dizer quando já houver um erro de código. Ponto e vírgula, e aí vou salvar. Se nós entrarmos aqui na nossa planilha, observe que a minha função já retornou a palavra Hello World. Então já fizemos a nossa primeira escrita na planilha. Mas eu quero mais. Eu gostaria então de fazer algo um pouquinho diferente. Ao invés de simplesmente escrever na minha planilha, eu gostaria que conforme eu digitasse aqui igual minhas planilhas, esta caixinha de contexto exibisse a minha função também.
Como comentei, eu gostaria que a minha planilha aparecesse, né? Eu gostaria que essa minha função aparecesse na planilha quando eu começasse a digitá-la. Toda vez que você vai começar aí uma função, você pode comentar algumas linhas acima dela para explicar o que ela vai fazer. Existem algumas formas de se comentar um código utilizando aí os scripts do Google. Se você digitar duas barras convencionais, tudo aquilo que você digitar à frente dessas duas barras serão convertidas como comentários. Então vamos lá. Este é um teste de comentário. Barra barra, esta função fará a somatória de valores. Legal, então observe que eu estou criando então a minha primeira função e eu estou dizendo para alguém que esta minha função vai fazer a somatória de valores. Existe a função sum, existe a função soma nas planilhas do Google, mas eu quero criar a minha própria função personalizada. Pois bem, existe uma outra forma também mais eficiente de você fazer esse comentário. Digitando uma barra simples, dois asteriscos e fechando esse ciclo com um asterisco e outra barra, podemos colocar várias linhas de comentários sem ter que ficar comentando cada uma delas com as duas barras convencionais. Então vamos lá. Essa função receberá uma range de valores e deverá somar esses valores. E na última linha, para que a sua função apareça na planilha, nós vamos colocar um arroba e um custom function. Perfeito. Vamos fazer um teste aqui agora. Eu vou salvar, clicando na minha planilha do Google, se nós digitarmos igual, observe que já aparece então a minha função aqui. Eu clico sobre ela e observe que, como não tem nenhum parâmetro, eu não preciso identificar ainda. Nós não começamos ainda a criar a nossa função, mas ela já aparece na nossa planilha como uma função personalizada. Se você tem cálculos específicos na sua empresa, se você tem rotinas específicas na sua empresa, então você poderá fazer esse tipo de alteração nas suas planilhas, criando essas funções específicas para você. Pois bem, vamos voltar lá para o nosso código. Enquanto eu estou aqui na minha janela de script, então eu posso continuar, lembrando que eu preciso salvar esse código para que ele seja aplicado na planilha. Se você simplesmente sair daqui e for para a planilha, as alterações que você fez não serão aplicadas de imediato. Muito bem, essa minha primeira função então vai retornar a somatória de alguns valores. Eu vou apagar esse return e como é que eu faço para que essa minha função ela trabalhe adequadamente? A primeira mudança que eu preciso fazer é que essa minha função ela vai receber aqui, como parâmetro, eu vou colocar aqui um vrng, que seria uma variável para armazenar a range de dados ou a faixa de seleção que vai ser recebida pela minha planilha. Nessa faixa de seleção, nós vamos ter que percorrer, se eu digitar isso aqui na minha planilha, veja só, vrng, ponto, e eu pedir aqui o length dela, length, assim, ele vai mostrar a quantidade, eu vou dar aqui um return length. Cuidado que com o JavaScript, se você declarou uma variável com letras maiúsculas, ele precisa ser declarado aqui também no seu código e como está escrito anteriormente. Então, vrng, se eu colocar com a letra minúscula aqui, ele não vai dar certo. Então, eu vou fazer apenas um return do tamanho e vou salvar. Se nós entrarmos na nossa planilha agora, veja só, eu vou colocar alguns valores e eu gostaria de fazer a somatória de todos esses valores aqui. Deixe-me formatar, número, vamos colocar aqui como número normal. Perfeito. Então vamos lá. Igual minha primeira função, e aí observe que aquele argumento que eu coloquei lá no código já aparece aqui na minha função. Então aqui eu vou, olha só que interessante, resumo, essa função receberá uma range de valores e deverá somar esses valores. Eu vou somar, vou passar esses itens e vou pressionar a tecla Enter. Observe que o retorno da minha função aqui foi 10. Se nós considerarmos esses valores, existem 10 valores nessa minha matriz. Se eu selecionar uma faixa de range, uma range menor, minha primeira função, eu vou selecionar aqui 4 linhas, se eu der um Enter, o retorno dessa minha função vai ser o número 4. Demora um pouquinho, mas ele executa. Perceberam então a diferença? Esse comando ele vai fazer então a exibição, o tamanho dessa minha matriz. E agora nós vamos ter que percorrer cada uma dessas células da nossa matriz. Legal. Então como é que eu faria isso, Alessandro? Eu vou pegar então esse return, eu vou tirá-lo daqui
Primeiro passo, o que eu preciso? Eu vou precisar de uma variável para acumular a somatória. Então eu vou chamar essa variável de, nós vamos declarar da seguinte forma, var v somatória igual a zero. Eu não preciso definir, no caso do VBA, a gente tinha que colocar aqui dim v somatória as integer, as long, as currency. Aqui eu já posso inicializar a variável direta. Então, vamos ver, var somatória. Eu também preciso de uma variável aqui que vai fazer o controle do meu loop. Então vamos lá, for, só que esse for ele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou dizer que o for i vai ser igual a zero. Primeiro, eu tenho que inicializar a minha nova variável. Var i igual a zero. Ponto e vírgula. Na sequência, eu tenho que dizer qual é a condição desse meu for. Enquanto i for menor do que a minha vrng.length. Eu quero que ele faça enquanto esse meu i for menor do que o tamanho da minha matriz. Ponto e vírgula, e eu preciso incrementar mais um. Fecho parênteses. Nas funções do JavaScript, normalmente nós vamos trabalhar desta forma. Nós vamos colocar, depois de uma instrução, entre parênteses a condição que ele precisa ter antes de chegar no cálculo. Se essa condição, então, aqui ele conseguir executar, ele vai procurar os comandos que serão digitados aqui dentro. Um detalhe importante que eu esqueci, todo final de linha de comando no JavaScript precisa terminar com um ponto e vírgula, porque senão dá erro também. Então vamos lá. Ele vai pegar a minha variável i e vai inicializar como zero. Na sequência, ele vai pegar a i enquanto ela for menor do que length, né, o tamanho dessa minha faixa de valores. E vai incrementar a cada ciclo esse valor em mais um. Então o que eu quero que ele faça nesse for? Ele vai pegar a v somatória, vai ser igual a v somatória, essa é uma das formas de escrever isso, mais vrng de i. Esse comando aqui vai fazer com que o meu objeto vrng, que é a minha matriz de células, ele vai olhar, né, através desse ciclo do i, item por item, e vai somar esses valores. Como esse valor aqui ele vai retornar sempre como texto, é importante converter esse valor dessa range, né, como um inteiro. Normalmente isso acontece no JavaScript. Aquilo que está na página é trazido para cá como texto. Existe um comando chamado parse int, tem que ser com a letra I maiúscula, disso aqui. É onde ele vai fazer a conversão desse número, desse elemento para número, e aí ele vai conseguir somar corretamente. E aí, por último, depois que eu terminei aqui o meu for, o que eu vou fazer é exibir esse resultado através do comando return que nós já vimos. Return v somatória. Ponto e vírgula. Como eu falei, não sou especialista em JavaScript. Eu estou estudando ainda esse conceito para que eu possa readaptar aí as minhas planilhas, que estão hoje no Excel, para as versões do Google Chrome. Para as versões aqui, no caso, das planilhas do Google. Pois bem, se nós terminamos aqui certinho, eu vou pressionar o botão para salvar. Ele está dizendo que tem um erro. Antes da declaração, falta um ponto e vírgula. Vamos ver o que eu errei aqui. Esse parênteses aqui acho que está sobrando. É isso. Dismiss, vamos salvar. É isso mesmo, eu tinha colocado um parênteses a mais aqui sem necessidade. Vamos ver se deu certo? Se nós salvarmos e viermos para a nossa planilha, ao digitar minha primeira função e selecionarmos esse conjunto de células, ao pressionar Enter, o resultado tem que ser a somatória de todos esses valores, que é 55. Então, se eu selecionar todos esses valores, na parte inferior da tela você vai ver aqui o soma igual a 55. Olha que interessante. Então, nós criamos a nossa primeira função que faz uma somatória de valores. Se você ainda quisesse mudar esse resultado, veja só, eu poderia aqui, antes desse return, colocar um texto. Por exemplo, o resultado da somatória é, e aí, concatenar isso aqui com somatória. Vamos salvar, vamos ver se vai dar certo. Está faltando aqui ao meu símbolo de concatenação, se eu não me engano é o E comercial. Talvez se eu colocar, deixa eu fazer aqui, teste, mais somatória. Ele deve dar um erro aqui. Aqui, para concatenar,
O sinal de mais aqui serve como um concatenador de texto. Então eu vou dar aqui um Ctrl Z, vou colocar todo o resultado, e ao invés do e-comercial, que eu utilizaria no VBA, eu vou usar o sinal de mais. Como ele interpreta isso como um texto, olha só, o resultado então ele vai dar certinho. O resultado dessa somatória é 55. Então esse é o primeiro script que nós fizemos aí com relação à nossa planilha do Google. As planilhas, elas têm vários recursos que você vai poder utilizar. E para que essa aula não fique muito extensa, vou trabalhar na próxima aula, nós vamos criar uma função de média, utilizando aí os próprios scripts da planilha do Google. Apenas um detalhe, ao invés de utilizar esse v somatória mais, eu poderia ter substituído essa segunda variável por um outro critério, veja só, colocar esse mais antes do sinal de igual. Isto aqui, se eu não me engano, no JavaScript tem a mesma função do que eu somar ela à própria variável. Eu vou salvar, se nós olharmos aqui o resultado da minha operação, ele permanece o mesmo, porque essa operação deu certo. Então, se eu agora fizer minha primeira função e pedir para que ele some apenas os 5 primeiros elementos, nós vamos ver que o resultado dos 5 primeiros é 15. Então, funcionou perfeitamente. Existem características específicas para cada versão, e esta é uma forma diferenciada de você atribuir um valor a uma variável. Eu espero que você tenha entendido. Então, essa é a primeira aula sobre os scripts do Google. Na próxima aula, nós vamos fazer, então, uma planilha para fazer o cálculo das médias de valores. Até lá!